Então, continuando com a explicação sobre o padrão ouro, seguimos agora a falar um pouco mais do Banco da Inglaterra, o Banco do Mundo, criado em 1694. Nesse período, né, do último quartel do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, o Banco da Inglaterra ele era fundamental na estabilidade do sistema monetário internacional, né? Ele era como um guardião do padrão ouro. Ele servia das reservas internacionais das nações. Era a grande câmara de compensação mundial e mantinha a solvência no mercado financeiro internacional. E, além disso, ele financiava a indústria, o comércio e as armas inglesas, né? Então, ele exercia um papel muito grande, um papel fundamental na estabilidade econômica. E, por fim, ele era o chamado prestamista de última instância. Na hora de uma quebra, sempre tem alguém que socorre, né? Na hora do desespero, depois da mania, do pânico e do crash, vem alguém que salva o sistema. E esse que salva o sistema é o grande prestamista, e no caso aqui, nesse período que estamos analisando, o Banco da Inglaterra, né? Ele servia como um parâmetro das taxas de juros internacionais, né? Citando alguns bancos, o Banco da Alemanha de 1875, o Banco da Espanha de 70, da França de 1800, da Bélgica de 1850, da Itália de 1893 e o de Nova York, né, dos Estados Unidos, de 1913. Todos eles estavam mais ou menos circulando nas franjas do Banco da Inglaterra. Então, o Banco da Inglaterra definia a sua taxa de juros, que remunerava os títulos em inglês, né? Vamos imaginar uns 5% ao ano, e os demais bancos definiam suas taxas de juros na margem da taxa de juros do Banco da Inglaterra. O diferencial das taxas de juros entre as nações, nações mais industrializadas, lógico, era muito, muito pequeno, né? Oscilavam na margem. Com isso, né, garantiu nesse período, né, o final do século XIX, quase o último quartel, até a Primeira Guerra Mundial, esse período da Belle Époque, da prosperidade comandada pela Inglaterra, todos os países mais ou menos manipulavam suas taxas de juros na margem da taxa de juros do Banco da Inglaterra. Com isso, né, foi gerado um sistema internacional de fluxo de capital, uma baixa mobilidade de capital, porque não compensava sair de um país para o outro, capitais, para especular em outras praças financeiras, porque a diferença de taxa de juros era muito pequena. Então isso garantiu uma certa baixa mobilidade de capital, né? Portanto, baixa especulação financeira. Com isso, né, os Estados-nações tiveram mais capacidade de manipular essas moedas e promoverem política de prosperidade e de expansão econômica, industrial, comercial, né, de transporte, por exemplo, né? Sem a violência da moeda, né, sobre os tesouros, sobre os governos, os Estados-nações tiveram mais autonomia em promover a prosperidade econômica, porque havia uma baixa mobilidade do capital. Durante a Primeira Guerra Mundial, durante todo o período entre guerras, né, nós vamos ter
um período de, sem o Banco da Inglaterra, isso eu vou falar depois, ele perde essa característica de um grande regulador e daí teremos um período de, né, de alta mobilidade e de crises constantes. Mas isso eu vou falar depois. Mas nesse período, então, nós temos um momento de baixa mobilidade de capital e de prosperidade econômica, né? O Banco da Inglaterra, ele era aquilo que o Keynes falava de um certo maestro da orquestra internacional, né? Estava ali definindo mais ou menos o ritmo, né, da música que era tocada em todos os bancos. Então, o Banco da Inglaterra ele vai sendo constituído então com esse agente organizador das finanças mundial. Esse, como eu já falei, esse prestamista de última instância, o Banco da Inglaterra. Claro, né, ele vai perder esse poder a partir do momento em que, depois da Primeira Guerra Mundial, a instabilidade econômica vai perder esse poder, né, mas quem for rei jamais perde a majestade, né? Então, um pouco sobre o Banco da Inglaterra é isto.